E aí, boa noite. Boa noite. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast aqui do No Caso Food. E hoje nós temos a presença aqui do Dr. George Moura, médico formado pela UFRN. E o nosso bate-papo de hoje vai ser com foco em doenças transmitidas por alimentos. E aí a gente vai ter um bate-papo relacionado à experiência que ele traz e também algumas informações extras que a gente pode contribuir. Tudo bem, George? A gente agradece a participação. Satisfação estar aqui no programa de vocês, poder inaugurar e tentar contribuir um pouco para esse programa que já parece tão brilhante. Show de bola, cara. A satisfação é toda nossa, assim, eu acho que você tem muito a contribuir, né, já com seu conhecimento, né, agregar um pouco do que você conhece, já do que você já vivenciou na prática e passar aqui para o pessoal. Às vezes tem uma questão a mais que o pessoal não entende, você pode explicar melhor como é que funciona esse processo. Eu acho que só tem a agregar. Simbora, Bruno? Bora começar? Então, George, a gente queria começar esse assunto aqui com o tabu, né, o maior tabu de todos, digamos assim, que seria qual a diferença, né, a gente é voltado assim para esse assunto de doenças transmitidas por alimentos. Qual a diferença entre infecção alimentar e intoxicação alimentar? Então, toda infecção, na verdade, geralmente ela começa com a intoxicação. A intoxicação é quando eu ingiro ou água ou alimentos contaminados com bactérias ou suas toxinas, vírus, fungos ou substâncias, né, que possam ser nocivas ao nosso corpo. Quando essas bactérias, vírus ou fungos, elas entram no nosso organismo e colonizam a mucosa intestinal, a partir daí passam a se replicar, aí sim eu vou estar diante de uma infecção intestinal. Então seria essa a diferença. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Então, você tem lá uma colônia de bactérias, você ingeriu, ela já estava no alimento, né? O alimento não matou as bactérias, o processo lá dele, e acaba que ele entrou no seu organismo. Isso. Se ele tiver uma população grande, ele pode ocasionar uma infecção alimentar. Exatamente. E nesse caso, pode ocorrer também uma intoxicação nesse momento aí? Então, a intoxicação é justamente, né, a presença dessa toxina no meu organismo, mas sem que eu tenha a colonização do meu intestino por essas bactérias, vírus, fungos, enfim, esses micro-organismos. Então, a intoxicação é a presença da toxina geralmente já pronta. Entendi. Quando já consome um alimento, exato, que já tem a toxina traz, pronta. Show de bola, cara. E na sua experiência, quais são as doenças transmitidas por alimentos que provocaram essas, seja uma infecção ou intoxicação, que você já teve algum contato? Olha, são muitas, na verdade. Eu acho que eu estava, inclusive, esses dias olhando sobre isso, acho que são tantas doenças que não daria para citar aqui no programa, mas quando a gente vê, por exemplo, sobre bactérias, tem a salmonela, a shigella, são capazes de causar infecções graves, com sangramento intestinal, enfim. Tem também a infecção causada pelo Staphylococcus aureus, que também é um produtor de toxina, inclusive, que inclusive pode causar intoxicação alimentar, e não somente infecção, enfim. Mas tem também doenças como doença de Chagas. Há um tempo atrás a gente teve alguns casos de doença de Chagas, que é uma doença transmitida por um parasita chamado Trypanosoma cruzi, e esse parasita está dentro do barbeiro. E algum tempo atrás, a gente teve casos de consumo de açaí que estava contendo resquícios do barbeiro. Então, para o açaí chegar seguro para a gente, por exemplo, ele tem que passar por um processo que a gente conhece como pasteurização, né? Esse processo ele é capaz de eliminar esse parasita. Mas quando o açaí é consumido livremente, ou seja, por exemplo, em regiões como a Amazônia, a gente tira o açaí direto do pé e já vai lá consumir, pode ser que esse barbeiro esteja presente, seja triturado ali junto do açaí, e eu tenho um caso de doença de Chagas causado pelo consumo de açaí. Também cana-de-açúcar, outros alimentos poderiam transmitir essa doença. Jorge, você trabalhou muito em posto, né? Assim, de interior. E lá, quais são os casos que surgiam mais voltados a alimentos, que você conseguiu identificar realmente, conseguiu fazer o diagnóstico, né? E perceber, não, isso aqui realmente teve a ver com o alimento que o cara consumiu. Então,
em relação a alimentos, existem tantos casos de intoxicação alimentar quanto de infecção. Uma coisa que a gente tem que prestar muito a atenção é no período de incubação. O que é o período de incubação? É o tempo compreendido entre o contato com o patógeno ou a toxina, enfim, e o desenvolvimento de sinais e sintomas, certo? Então, quando esse período de incubação varia ali até 2 a 12 horas no máximo, eu vou pensar principalmente numa intoxicação alimentar. É a toxina que já está pronta, ela vai ter uma ação irritativa, digamos assim, sobre a mucosa intestinal e vai gerar um processo de diarreia, de vômitos, assim, entre outros sintomas. Mas, quando eu ingiro um micro-organismo e ele coloniza a mucosa, tem o tempo todo de replicação bacteriana, viral, enfim, e produção das toxinas, aí sim eu vou estar diante de uma infecção. Então, vou ter tanto um caso quanto outro no pronto-socorro. São casos muito comuns. Então... Mas teve algum que chamou mais atenção sua, assim, que realmente a pessoa estava bem grave, a situação dela, por causa que foi intoxicação ou infecção? O que é que você acha? Né? Pronto, você pode até citar esse caso e dizer assim, o que é que eu acho mais perigoso? É a infecção ou a intoxicação? O que é que você acha que é mais difícil de tratar? Em geral, as infecções são mais difíceis de tratar. E, muitas vezes, as infecções, a depender do tipo de micro-organismo que vai atacar, né, realmente o paciente, elas vão requerer o uso de antibióticos no tratamento. Vou dar um exemplo para você, um caso grave que eu peguei. Uma vez eu trabalhava no interior e encontrei uma paciente que ela estava com uma perda de força que começou nos membros inferiores e foi uma perda de força ascendente. Então ela começou a perder força nos pés, nas pernas, de repente não estava mais andando. Quando eu encontrei, ela já não falava mais, porque até a musculatura para falar ela já tinha perdido a força. E essa paciente ela entrou em insuficiência respiratória. Ela foi entubada, né? Passado o tubo para ela conseguir respirar. No interior tinha os equipamentos. Tinha, mas infelizmente essa paciente veio a óbito. E foi um caso muito triste. A gente mandou para o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito. E o diagnóstico dessa paciente foi síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome que pode estar associada ao consumo de alimentos. Tem uma bactéria que chama Campylobacter jejuni. Ela causa um quadro de diarreia. Então essa paciente provavelmente alguns dias antes, ela possivelmente, aliás, teve um quadro de diarreia infecciosa por essa bactéria. E dias depois, como uma reação imune do organismo exacerbada, eu tive um ataque à bainha de mielina, que é, na verdade, como se fosse um fio encapado que é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. E isso resultou realmente na perda de força, complicando com um quadro de insuficiência respiratória. Infelizmente, a paciente veio a óbito. Caramba. Você comentou que, nesse caso aí, teve associação com um alimento, né? Mas isso provocou um sintoma que é mais comum, né, de se ver. Que as pessoas têm uma diarreia, às vezes associa que é um alimento estragado que comeu, mas quais são os sintomas que normalmente são mais comuns, até o quadro clínico que é mais comum de se ver quando a pessoa foi acometida por uma doença transmitida por alimentos, fora a diarreia? Então, né, os sintomas mais comuns são os sintomas do espectro das gastroenterites, né? A diarreia realmente é um sintoma muito comum, tá? Essa diarreia, a gente tem que analisar a característica da diarreia, porque muitas vezes diarreias associadas à intoxicação são diarreias mais volumosas, com muita água, a gente chama de diarreia aquosa, e realmente de grande volume, mas... Aquela que o paciente vai várias vezes ao banheiro, não é isso? Com grande volume, sim. Mas alguns tipos de bactéria, como por exemplo a Shigella, a Salmonella, elas podem causar diarreias que a gente chama de invasiva. Elas invadem a mucosa intestinal, provocam uma destruição tecidual e isso vai fazer com que eu tenha a presença de sangue, muco, que é tipo um catarro, ou pus nas fezes. Então, são diarreias que a gente realmente tem que agir para iniciar antibiótico. Mas voltando à sua pergunta, não existe somente a diarreia, existem também os vômitos, que são muito comuns em diarreias por infecção viral, inclusive. Por exemplo, o norovírus, o rotavírus, são importantes agentes etiológicos aí das diarreias virais, cuja transmissão é fecal-oral, pode ser transmitida inclusive através de alimentos. E vão ter também náuseas, febre,
principalmente aí nessas diarreias que eu falei que complica com sangue, muco nas fezes, dor no corpo, dores de cabeça, são todos sintomas que abrangem esse espectro aí de sinais e sintomas das gastroenterites. Jorge, o paciente chegou lá no consultório, né, no posto de saúde, quais são, com esses sintomas, né, diarreia, vômito, existe algum exame específico que você pode passar para o paciente para verificar se é uma intoxicação ou se é uma infecção, para você ter uma ideia melhor de como tratar, de como fazer o diagnóstico daquele paciente? Existem, mas infelizmente não estão disponíveis em todos os pronto-socorros. Existem exames mais gerais que vão ajudar a gente a ter um direcionamento, por exemplo, um hemograma e PCR. Exames de sangue simples, costumam ter ampla disponibilidade, e são exames que podem dar indícios de que uma diarreia tem etiologia viral ou bacteriana, né? Lembrando que a principal causa de diarreia realmente é a etiologia viral, infecção por vírus, e depois por bactérias. Exatamente. Mas, em relação às toxinas, em pronto-socorros maiores, em grandes centros, eu posso ter a pesquisa da toxina nas fezes. Por exemplo... Você pode solicitar Sim, no momento posso. lá? Por exemplo, a toxina da cólera. É uma toxina que eu consigo pesquisar nas fezes, mas que não vai estar disponível em todo pronto-socorro, né? Geralmente, grandes centros, grandes hospitais. É interessante essa questão do diagnóstico, porque... como os sintomas, eles são muito, assim, genéricos, né? Acaba que eu acredito que possa dificultar um pouco o diagnóstico imediato, né? Então, você vai apostando em outras possíveis doenças antes de chegar naquela doença associada ao alimento. Que, inclusive, agora recente, a gente teve aquele caso do botulismo, né? Que uma jovem brasileira de 23 anos estava nos Estados Unidos e contraiu essa doença. Já faz uns 2 meses que ela está por lá. E, segundo o relato da família, foi justamente um pouco dessa questão da demora também, que eu acredito que possa ter um agravo na condição física dela. Porque os médicos primeiro falaram, atacaram como se fosse asma. Aí depois atacaram como se fosse uma crise alérgica. Depois atacaram como se fosse uma crise de ansiedade. E tudo isso a paciente piorando o caso, né? Depois de 15 ou foi 17 dias, foi que conseguiu se associar que o diagnóstico estava relacionado ao botulismo. E aí é justamente acho que até é difícil vocês conseguirem assim, direcionar à medida, já que não tem esses exames de forma disponível para toda a rede básica de saúde ou mesmo a privada. E como é que é feito esse tratamento? Como é chegar nesse diagnóstico? O que você, vamos dizer assim, liga a lanterna na mente? Pode ser botulismo, alimento. Pode ser botulismo. Nesse caso, como é que você acha que o médico deve agir para conseguir realmente chegar nesse diagnóstico, né? Porque não é uma coisa tão óbvia, digamos assim, não é óbvio que o paciente está com botulismo. Até mesmo porque a gente teve agora muitas, né? Teve o Covid, teve outras ondas virais, e acaba que os sintomas, às vezes, eles ficam parecidos uns com os outros. Então, como é que você consegue diagnosticar que é botulismo ali e qual o primeiro passo, assim, do tratamento, depois que você diagnostica? Vou começar qual o primeiro passo para dar o diagnóstico, né? Para a gente dar um diagnóstico seguro para o paciente, a gente tem que colher uma história clínica detalhada. Entender, né? Então, o paciente chega com a história de diarreia, vômito, enfim, qualquer outro tipo de sintoma. Quando foi que o seu sintoma começou? O que é que pode ter desencadeado? Aconteceu alguma coisa antes? Você fez alguma viagem recente? Comeu alguma comida diferente? Comeu fora de casa? Tudo isso é importante para dar pistas diagnósticas. E a gente vê que muitos médicos às vezes falham com isso no pronto-socorro. Os atendimentos são tão corridos que eles são verdadeiros tratadores de sintomas. Chega o paciente, tá com diarreia, vamos pro soro. Tá com dor de cabeça, toma uma dipirona. Mas não se explora a história clínica do doente, que é algo muito importante. A anamnese, né, que a gente chama dessa história médica, essa historinha, aquelas perguntas que o médico faz, é super importante e é a principal responsável por dar o diagnóstico correto. Mas também o exame físico. Acredito que você já foi no pronto-socorro com diarreia e provavelmente o médico não te examinou. Ou fingiu que te examinou e não te examinou. Como seria esse exame, hein? Explica melhor aí como é que é esse exame. Aceitou um remédio. Olha, primeira coisa, você tem que avaliar
No caso das doenças transmitidas por alimentos, elas causam muito diarreia. Então tem que avaliar o grau de hidratação do doente. Mas um exame abdominal adequado, palpação, percussão, ausculta, tudo isso faz parte do exame físico. E saber também quais seriam as características das fezes desse doente, que outros sintomas estão associados. Enfim, pedir exames complementares quando necessários, mas lembrar que são exames complementares. Sobre o botulismo, realmente é um diagnóstico muito difícil. Até porque é muito raro. Então, a gente, como médico, a gente tem que pensar no que é mais comum. Eu vou pensar que ela teve uma disenteria porque comeu um alimento estragado ou porque ela está com botulismo? Porque comeu um alimento estragado. Botulismo realmente é um diagnóstico muito difícil. Mas ele vai dar algumas pistas. Então, no caso dessa jovem, por exemplo, provavelmente suspeitaram de botulismo quando ela começou a ter sinais de paralisia muscular. Porque é uma doença que causa paralisia. E como é que é essa paralisia? Geralmente é uma paralisia que é simétrica, então se ocorrer numa mão, ocorre na outra mão, e geralmente ela vai descendo, começa de cima para baixo. E ela pode paralisar um músculo muito importante do nosso corpo, que é responsável pela respiração, que é o diafragma. Então, o botulismo é uma doença extremamente grave porque ela mata por insuficiência respiratória. O paciente... É o mais comum, é a causa mais comum em insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória. Nossa. Então, os pacientes que têm diagnóstico de botulismo, obrigatoriamente eu tenho que intubar esse paciente. E imagina aí, Jorge, a gente teve há pouco tempo Covid, onde o pessoal também tinha insuficiência respiratória, né? Não respirava bem, né? Então, às vezes, eu acho que fica até difícil para o médico saber se aquilo é Covid ou não é, já que o Covid é um vírus que também trazia essa característica. De insuficiência respiratória. Sim, mas a história é totalmente diferente. É aí que está a importância da história da doença. A história do Covid, de um paciente que vem evoluindo com sintomas gripais, tosse, febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, perdeu o olfato, perdeu o paladar, enfim. Fiz o teste e descobri que ele está com Covid. É um diagnóstico até muito mais simples, porque é muito disponível, né? O teste hoje em dia é bem fácil, né? Sim. E o diagnóstico de botulismo é realmente uma história totalmente diferente. Pode apresentar o sintoma de diarreias e vômitos, mas não necessariamente. Mas tem realmente essa perda de força simétrica e que pode acometer a musculatura do diafragma. Como é que eu vou lembrar de botulismo? Cara, o botulismo é tão comum nos dias de hoje, porque quando você pensa nos procedimentos estéticos, a gente tem que lembrar de uma toxina. Que toxina é essa, você lembra? Toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é produzida pela mesma bactéria que causa o botulismo. Inclusive, é a toxina que é responsável por causar a doença do botulismo. Certo? Mas aí é numa dose controlada, obviamente. Isso, exatamente. E localizada, né? Eu quero paralisar esse músculo aqui. Mas a bactéria não. Ela começa a produzir a toxina dela e essa toxina se espalha pelo corpo. Então causa uma paralisia muscular generalizada. É aí que está o problema. Como é que a gente reverte esse caso, Jorge, né? Como é que a gente vai reverter? A paciente agora já foi diagnosticada lá, né? Isso, então ela já sabe que está com botulismo. Como é que você tem ideia de como é que é feito esse tratamento? Sim. Tratamento principalmente de suporte, tá? A priori. Mas existe também o soro antitoxina botulínica. Existe esse soro que pode ser feito e administrado, deve ser feito para o paciente. E para crianças com menos de 1 ano de idade, eu vou ter aí a imunoglobulina antitoxina botulínica, tá? Então, tanto soro quanto imunoglobulina. Basicamente, são antídotos para essa toxina, que vão entrar no corpo, vão entrar em contato e vão neutralizar essa toxina. Bruno ia perguntar aqui depois, mas nesse caso, a gente não pode ter uma prevenção antes de entrar em contato com a toxina, não, né? Tipo uma vacina, alguma coisa assim nesse sentido, que desse pra gente já prevenir. Uma vacina não, mas existe formas de prevenir. Sim. Por exemplo, quando a gente pensa em crianças com menos de 1 ano de idade, são crianças que estão sujeitas a ter botulismo. Esse botulismo a gente chama de botulismo intestinal. O que acontece, na verdade? Essa criança, ela pode ingerir alimentos contaminados. Que alimentos são esses? Mel é um desses alimentos, tá? Acho que é o mais comum. Mas também eu posso ter bactérias presentes no intestino de alguns crustáceos e também de mamíferos. Então, por exemplo, inventei de dar camarão. Uma ideia maravilhosa para uma criança. Enfim, que pode ter... Tem mãe que dá Coca-Cola, né? Que pode possuir o Clostridium botulino, né? Ele vai estar lá na forma de esporos no intestino. E a partir desses esporos, eles vão se desenvolver, né? Na forma produtora de toxina,
essa forma da bactéria produtora de toxina, e produzir a toxina dentro do organismo da criança, que vai evoluir com o botulismo. Então, são casos bem graves que a criança pode vir a óbito por insuficiência respiratória. Então, evitar dar mel para crianças com menos de 1 ano de idade, principalmente para evitar essa questão, o risco de botulismo, e para crianças com menos de 2 anos de idade, porque mel realmente não é bom. Não é bom você introduzir açúcar de modo tão precoce. Mas tem uma coisa interessante. A criança, ela só vai desenvolver o botulismo porque ela ainda não tem uma flora intestinal que está preparada, uma microbiota intestinal preparada para combater esse tipo de bactéria. Então, adultos, em geral, têm o sistema digestivo já bem desenvolvido, o trânsito intestinal regular, e tem uma microbiota que é capaz de combater essas bactérias, ele não vai desenvolver botulismo. Então, o grande risco realmente é para crianças que têm menos de 1 ano de idade, no caso do botulismo intestinal. Porque o adulto ele já tem uma barreira natural, né? Então, ele já tem uma... Lá tem os lactobacilos, aquelas bactérias... A gente chama de bactéria do bem, né? Que são bactérias que estão no nosso intestino e que vão combater essas outras bactérias e impedir que elas venham a se desenvolver no nosso organismo. Interessante, você comentou que essa bactéria do botulismo, ela ela está presente normalmente em alimentos com conserva, né? Isso, e aí, embutidos também. Isso. E aí eu vi recentemente que esses casos que têm acontecido nos últimos tempos, que é uma coisa que, como você comentou, é uma doença rara, né? Isso. Então, você não vai apontar direto para ela, mas nos últimos meses, talvez até nos últimos anos, ele tem surgido com mais frequência, né? Como o caso dessa menina, e tem outros casos no mundo. E aí, eu vi que o papel, em relação ao papel da indústria, é que ele tem relação com a quantidade de conservantes que é colocado, né? Porque algumas indústrias têm feito o papel de reduzir a quantidade de nitritos, nitratos, e aí vai interferir no processo de conservação, e aí, consequentemente, essa bactéria vai se desenvolver, e aí vai acabar gerando uma doença ou até um surto maior nos consumidores. Então quer dizer que a redução da quantidade de nitrito e nitrato nos alimentos pode favorecer o desenvolvimento dessas bactérias, é isso? Isso mesmo. O que é que acontece? Existe uma onda muito forte, né, do pessoal para reduzir a quantidade de conservantes. Só que para alguns alimentos, como os embutidos, por exemplo, é impossível. Se você não passa por um processo de pasteurização, você não passa por um processo de redução de micro-organismos, você tem que obrigatoriamente adicionar esses conservantes para não ter desenvolvimento bacteriano. No caso do nitrito e nitrato, para embutidos como linguiça, existe um valor tabelado que a Anvisa pede para você colocar. Então, tantos miligramas por quilo. Digamos que nitrato seja 10 ppm, 5 ppm por quilo, mas você tem que colocar aquela quantidade mínima. Que é a quantidade segura para você garantir que não vai ter desenvolvimento. O caso do que você comentou aí, inclusive, do botulino, é uma bactéria bem específica porque ela não se desenvolve dentro do seu corpo. Ela não é capaz de produzir a toxina se você for um adulto saudável. Exato. Né? Então, você normalmente só vai ter problema se a toxina já foi desenvolvida antes. Mas pode acontecer. Alimento. Pode acontecer, tem uma ressalva, ela pode acontecer em adultos também, contanto que sejam adultos imunossuprimidos, adultos que fizeram o uso por um longo período de antibióticos, por exemplo, adultos com algumas doenças, como distúrbios da motilidade intestinal, ou seja, o intestino não funciona bem, o peristaltismo, né, essa movimentação intestinal não funciona bem, e as bactérias têm muito tempo para agir ali no lúmen do trato gastrointestinal. Então pode acontecer em adultos também, apesar de ser mais difícil ainda, mas pode acontecer. Além de alimentos, né, a gente sabe também que a parte de água é um mecanismo também de contaminação, né? Uhum. Interior, que às vezes o tratamento de água não é tão eficiente numa cidade ou outra. Você já viu algum caso assim? Olha, se fosse só no interior, tava bom. Mas, infelizmente, nos grandes centros do Brasil, a gente tem muito problema com água e com saneamento básico. Então, a água realmente é uma fonte de transmissão de diversos micro-organismos. Posso citar um exemplo que a gente teve recente na mídia, que foi a transmissão de cólera. A gente não tinha cólera no Brasil, já fazia 18 anos o último caso de cólera. A gente teve um caso de cólera em Salvador, Bahia, que foi o caso de uma pessoa que adquiriu cólera,
que é uma doença, né, que vai causar realmente muita diarreia. Essa diarreia é uma diarreia aquosa, a gente chama diarreia em água de arroz. Parece uma água de arroz, uma água branca mesmo. E é tanta diarreia que essa pessoa pode morrer por desidratação. Um diagnóstico desse aí seria por exame? Como é que dá para saber que é cólera realmente? Olha, a história clínica ajuda muito, porque é incomum você ter uma diarreia aquosa e esse aspecto nas fezes, né? Esse aspecto esbranquiçado. Mas existem exames laboratoriais, inclusive de pesquisa do patógeno nas fezes, que podem auxiliar nesse diagnóstico, realmente. E se não tratar, principalmente crianças, idosos, imunossuprimidos, é uma doença que tranquilamente pode levar ao óbito por desidratação. Mata por desidratação. A pessoa passa o dia no banheiro. E aí, como seria esse tratamento da cólera, já que é o... A priori, existe o tratamento com antibióticos, mas também tratamento de suporte. Hidratação venosa, abundante, monitorização clínica do paciente, repor vitaminas, sais minerais, tudo que o paciente precisa até que ele venha realmente a ter a melhora desse quadro. Isso dura algum tempo? Quanto tempo mais ou menos? 1-2 semanas, em média. E o paciente em observação. Isso, exato. Você comentou que fazia tempo, mas então quer dizer que não é tão comum. Não, a priori estava erradicada do Brasil. Era uma doença que a gente tinha alguns casos, mas que vinham de fora, né? Então, casos autóctones, são casos que acontecem dentro do próprio país, fazia muito tempo que a gente não tinha. É uma doença mais voltada para a água, não tanto para alimento. Água contaminada. Alguns micro-organismos, alguns crustáceos, alguns frutos do mar podem conter também a bactéria da cólera. Poxa, interessante, né? E Jorge, eu sempre fiquei na dúvida, assim, sobre... Tem um pessoal que come aquela ostra na beira de praia. Você acha que é algo arriscado, que é algo... você tem, na sua opinião, o que é que você acha sobre a ostra? Eu particularmente acho uma delícia a ostrazinha com limão, apesar de que, vamos combinar que só tem o gosto do limão, que a ostra mesmo não tem gosto de quase nada. Mas a ostra, ela é um filtro do mar. Ela é responsável por filtrar toxinas e ela absorve todas essas toxinas. Então, é super arriscado você comer ostra. E tem um caso de intoxicação alimentar. É super comum, inclusive, é isso. Sem falar que, né, o preparo ali na beira de praia, às vezes o cara, não é nem culpa do cara, é mais porque ele não tem as ferramentas necessárias para preparar, às vezes também né? não tem nenhum conhecimento sobre a preparação. E é servida crua, né? Servida crua. Então, ou seja, se aquela ostra estava contaminada, já era. Só esperar. Exatamente. Porque o frango, por exemplo, existe uma certa percentagem de frango que desenvolve salmonela. Mas pelos tratamentos térmicos que são feitos, né? Ninguém come frango cru. Pelo menos eu não como. Então, pelos tratamentos que são feitos no frango, acaba que você elimina esse risco. Né? Mas, nossa, o cru é cruel, realmente. Eu tive um caso, inclusive, há um tempo atrás, eu acho que eu cheguei até a comentar com você na época, foi sushi, né? Fui lá no sushi, aí comi, no mesmo dia, já estava passando mal. Eu não sei se eu cheguei a perguntar a você, mas nesse caso, que você consumiu o alimento e no mesmo dia você já começa a passar mal, seria mais um caso de intoxicação ou infecção? Provavelmente intoxicação. Geralmente a infecção, como eu falei, né, o período de incubação costuma superar as 12 horas e pode chegar até alguns dias. Até 10 dias depois que você come o alimento. É quem é que vai lembrar depois de 10 dias? Até complicado. Não tem anamnese que resolva. Exato. O que você fez há 10 dias? Rapaz, não sei o que eu fiz ontem. A intoxicação geralmente é 2 a 12 horas, né? Para você, o tempo o período entre que você consome o alimento e começa a apresentar diarreia, vômitos, enfim. Então, 2 a 12 horas. Então, você deve pensar principalmente no caso de intoxicação. Uma toxina muito comum é produzida pelo Staphylococcus aureus. Costuma causar essa intoxicação, realmente. Tá aí. Inclusive, segundo teve um dado do Ministério da Saúde, Staphylococcus aureus era uma dos agentes, não sei exatamente qual é o termo mais adequado, mas dos agentes que causavam mais surtos de doenças transmitidas por alimentos. Eles fizeram uma análise de quase 10 anos, 2014 a 2023, e aí justamente ele apontou como um dos mais recorrentes, além do E. coli, que o E. coli foi o que sobressaiu, né? Acho que mais de 30% dos casos era sempre E. coli no Brasil. Então, o que a gente tem de relevante com a E. coli? Qual é
que ela vai trazer A aí? E. coli é uma das principais bactérias realmente associadas à infecção intestinal, tá? A gente tem uma variante, uma cepa da E. coli que a gente chama de E. coli enterohemorrágica. E daí você já tira o que é que ela vai causar. Uma diarreia realmente com bastante sangue, pus, muco, com febre, febre alta, dores no corpo. Então a gente tem que entrar com antibiótico, por exemplo, azitromicina para esses pacientes, para tratar esse paciente. Mas uma questão interessante e que justifica o fato de ser tão comum é que tanto a E. coli quanto o Staphylococcus aureus são bactérias que estão presentes no nosso corpo fisiologicamente, fazem parte da nossa microbiota. O Staphylococcus, por exemplo, é uma bactéria que costuma estar na mucosa nasal. Então, muitas vezes, se alguém que manuseia um alimento está gripado, espirrou ali sem querer, tossiu, ele pode vir a contaminar aquele alimento e fazer com que o consumidor final ali venha a ter realmente uma infecção bacteriana ou intoxicação alimentar. Já a E. coli está presente no nosso trato gastrointestinal. Então, se alguém por acaso não lavou as mãos, esqueceu de lavar as mãos ali no manuseio dos alimentos, comum, né? Aí pode acontecer realmente dessa pessoa ter uma intoxicação e infecção intestinal. O cachorro quente da esquina ali. Pronto, aí eu pergunto para vocês, onde vocês acham que existe local com maior risco de contaminação para contrair uma E. coli, qualquer outro tipo de doença? Então, comida de rua, obviamente, são locais muito propícios. Até porque as condições de higiene geralmente não são tão favoráveis. Não tem pia, né? Não tem pia, não tem onde higienizar as mãos, né? Eles não têm onde ir ao banheiro. Muitas vezes tem que fazer necessidades na própria rua, em algum lugar mais escondido. E self-service também, tá? Self-service, que é um lugar que muitas pessoas passam, aqueles alimentos ficam expostos, muitas vezes em temperaturas inadequadas por um longo período de tempo. Ali também é um local que eu posso ter contaminação alimentar e posso ter doenças transmitidas por alimentos resultantes, né, de pessoas que frequentam esses locais. Ou até mesmo porque passou ali um bocado de tempo, né, e o micro-organismo começou a se desenvolver lá. Às vezes não é nem alguém que coisa, mas a temperatura ali tá boa, o micro-organismo fica e chega. Exatamente. Se a temperatura não tiver quente o suficiente na hora de servir o alimento, ou para alimentos frios não tiver inferior a 5 graus, aquilo ali vão ser locais que vão favorecer a proliferação bacteriana e vão produzir toxinas também, por exemplo. E aí tem um local que a gente esqueceu de falar, que inclusive, segundo a mesma pesquisa do Ministério da Saúde, é o local que mais acontece, é originado esses surtos de doenças, que é a nossa residência. Exatamente. Tá aí. E por incrível que pareça... O perigo está em casa. Está em casa. Porque por incrível que pareça, normalmente a gente associa aos outros locais que a gente frequenta de serviço de alimentação, né? Um restaurante, uma padaria, um serviço que a gente vai consumir o alimento na rua. Mas a residência é o que prevalece. Então, acho que até reforça a questão da E. coli, né? Que você falou do trato intestinal. Então... é muito mais fácil a gente contrair, né? Porque foi lá ao banheiro, rapidinho, passa a mão, passa uma água e aí vai e continua a manipulação do alimento e nem se dá conta do risco, né? É verdade. Inclusive, né, em relação a isso, né? A gente muitas vezes não higieniza direito nossos alimentos. A gente chega com frutas e verduras do meio da rua, não higieniza corretamente. Cara, é uma coisa tão simples. Você pega, por exemplo, um balde e coloca 1 litro de água. Para cada 1 litro de água, você coloca uma colherzinha de água sanitária. Deixa ali por 10 minutos. Depois você lava suas verduras, suas frutas. Isso aí já é capaz de eliminar os micro-organismos que estão presentes ali na superfície desses alimentos. Uma coisa tão simples. Outra coisa que eu vejo muito também é quem lava tem mania de lavar o frango ou a carne, né? A bactéria ri da gente. já tem vídeo por aí, viu? A bactéria ri da nossa cara quando a gente vai lá e quer dar um banho nela, né? Mas não morre afogada não, gente? Não morre afogada. Inclusive, se tiver bactéria naquele alimento, o que eu vou fazer é espalhar essa bactéria para outros locais. Você pega do frango, aí pronto. Aí contamina o talher, contamina os pratos que estão ali do lado. Aí esses talheres não vão sofrer tratamento térmico, que você já considerou ele higiênico, né? Já tá limpo. Aí acaba que quando você vai consumir, pega talher na boca. Justamente. Cheio de salmonela, cheio de...
Outro problema, alimentos mal cozidos. Crus ou mal cozidos. Cara, isso aí é uma infinidade. Aquele ovinho que tá com a gema mole. Salmonela, tem até né? nome, né? Desses pratos que bota o ovo com a gema mole. É chique, Ovo né? pochê. Exato, é chique. Ovo pochê. É chique o negócio, mas possivelmente chique não é e perigoso, seguro, né? Ontem eu fui no restaurante, inclusive tinha um prato com esse negócio de ovo com gema mole. Não, dá pra mim não. E era coisa de R$200. Você não... Ovo com Sério? gema... Pagar caro pra ter um dois. meu amigo. É pelo perigoso. amor de Deus. E Perigoso. fora que, inclusive, a clara do ovo mal cozida, ela libera uma substância que eu não lembro agora qual é, que pode até causar calvície, contribuir pra calvície. Aí não dá certo, né? Aí não pode. Tô ficando calvo naturalmente. Eu vou querer um negócio desse. Acelerar o processo. Mas falando ainda sobre alimentos mal cozidos, existem parasitas que podem estar presentes nesses alimentos e que podem trazer sérios riscos à saúde. Vou dar um exemplo. Gestantes que comem carne crua ou mal cozida, elas podem ter um quadro de infestação por um parasita chamado toxoplasma. E elas vão ter a toxoplasmose. É uma doença que pode causar diarreia, febre, náuseas, vômitos, dor abdominal, o aumento dos gânglios linfáticos, o povo chama de íngua, né? Mas para a gestante talvez não tenha tanto problema. Mas para o bebê, ela pode causar uma série de malformações, principalmente no início da gestação. Eu me recordo que eu fazia residência de ginecologia e obstetrícia e eu atendia muito casos de pré-natal de gestantes que estavam com toxoplasmose e muitos desses bebês nasciam com malformações cerebrais, malformações cardíacas. Então é um quadro que pode ser muito grave. E, pode falar. Agora, essa doença, essa toxoplasmose, ela está envolvida com alguma faixa, assim, é uma população que mora mais, sei lá, perto do Grupo rio, mais vulnerável, né? Tem algum a ver ou qualquer pessoa pode ter toxoplasmose? Qualquer pessoa pode ter, mas na grande maioria mais das vezes, comum? na grande maioria das vezes a infecção é assintomática. Você não tem sintoma nenhum, então você nem sabe que tem. Muitas vezes você é imune à toxoplasmose. A mãe não nem vai sabe. sentir nada. Isso, pode acontecer. E o bebê... E é por isso que durante todo o pré-natal são pedidas sorologias para toxoplasmose, para acompanhar se ela teve ou não teve. E no caso dela ter, existem tratamentos específicos que são realizados durante a gestação para evitar que o bebê dela tenha complicações. E aí pode ter complicação cerebral, alguma coisa assim nesse sentido. E o principal hospedeiro dessa doença é o gato doméstico, né? Ele realmente é o principal responsável por abrigar esse parasita. Dá pra viver mais em casa. Que costuma estar presente nas fezes do animal. Sério? Sério. Então, às vezes, sem querer, se você for manusear as fezes do gato doméstico, ele pode e se alimentar, ou enfim, só o manuseio já pode ser capaz de fazer com que a gestante venha a desenvolver essa toxoplasmose na gestação. Então, vamos lá, sua opinião. Você recomenda que a gestante se afaste dos gatos no momento da gestação? O ideal é que se ela não for imune, o ideal, pelo menos, não vá jogar o gatinho na rua, pelo amor de Deus. Mas se tiver como dar o gato para alguém cuidar enquanto ela está gestante, é o melhor, realmente. Que é comum, realmente, né? É comum. E tem outra doença também que eu lembrei agora, que é uma doença que é transmitida pela carne de porco. Existe um tabu, né, em relação à carne de porco. O que até hoje chamam carne de porco, mas é carne suína, né? Eu gosto mais de carne suína, acho que é um nome mais bonitinho. Exato, carne suína. Só mudou o nome. Né? Então, existe uma doença que é transmitida pela carne de porco contaminada, que é mal cozida, né? Poderia ser facilmente, no caso da carne bem cozida, poderia eliminar o risco de contrair essa doença, mas é uma doença chamada cisticercose. É um parasita o nome do parasita é Taenia solium. Esse parasita ele geralmente se abriga no intestino. E a partir desse parasita no intestino ele produz ovos que, quando ingeridos, esses ovos eles podem eclodir no trato gastrointestinal e causar a migração desses parasitas através do trato gastrointestinal, caem na corrente sanguínea e vão principalmente para 2 locais: músculos, eles ficam muito nos músculos, e também cérebro. Eles costumam muito ir para o cérebro e vão causar uma doença chamada neurocisticercose. É uma doença grave, pode causar convulsões. Mas isso tem algum pessoal que tem... É mais grave, né? Sei lá, a mulher grávida, pelo menos. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa é uma doença que pode causar uma série de complicações, convulsões e até óbito pela doença. E existe tratamento, claro, mas
É uma doença que, quando ela atinge o cérebro, por exemplo, a gente usa não somente o antiparasitário, né, para matar aquele parasita, mas também um tipo de droga que a gente chama de corticoide, que é para neutralizar o processo inflamatório. Porque a morte do parasita causa um processo inflamatório intenso no cérebro, e isso causa problema demais. Pode levar a pessoa à morte. Pode levar à morte. A morte do parasita pode gerar uma toxina lá dentro, será? Não é exatamente uma toxina, é o processo inflamatório. Sim. Aquilo ali é um corpo estranho que gera um processo inflamatório local. Imagina uma inflamação dentro do cérebro. Então, aquilo ali pode causar aumento da pressão intracraniana, coma e levar o indivíduo a óbito. Você comentou aí que tem o caso das gestantes, de crianças também pensando no botulismo. Mas, assim, de forma geral, existe algum grupos específicos de pessoas que são suscetíveis a ter complicações mais graves por ter uma doença transmitida por alimentos? Sim, principalmente idosos, realmente, crianças e pacientes imunocomprometidos. São pacientes que estão, que a diarreia, por exemplo, que é um dos principais sintomas nessas doenças transmitidas por alimentos, pode levar à morte por desidratação. A desidratação leva à morte e leva muito. Antigamente, muita gente morria mesmo na infância por causa de desidratação, por intoxicação alimentar, por exemplo. Mas pra você ver, né, Bruno? Tem muita gente que fala assim, eu como isso aí, nunca morri. Pode Realmente acho que exatamente. Às vezes muitas pessoas não levam a sério, né, realmente o perigo que existe. Aí tem uma dor de barriga, tem uma diarreia, vomita às vezes. Quando vomita, acha que é mais grave, mas se for só uma dor de barriga, pronto. E continua consumindo daquele jeito o alimento. E aí, quando vem um caso mais grave, como esses aí que você comentou, aí realmente o paciente tem que fazer um tratamento mais específico, mais reforçado, né, digamos assim. E assim, sobre os casos mais graves que você atendeu, Jorge, assim, qual que você lembra, assim, poxa, esse caso realmente, você teve o caso da moça que veio a óbito, que depois o diagnóstico acabou que saiu depois. Foi uma complicação, na verdade, né? Mas teve algum outro caso grave que você disse, poxa, esse aqui a gente conseguiu diagnosticar ainda dentro, o cara ficou internado, fez o tratamento. Eu trabalhei durante um longo período no município de Nova Cruz, né? O município fica aqui no interior do Rio Grande do Norte. E algumas vezes eu já peguei idosos, né? Como eu falei, isso é uma das populações mais suscetíveis também, com infecção intestinal grave, extremamente desidratados, já entrando em delírio, que é uma desorientação aguda, muito associada também à infecção, e que esse paciente estava muito próximo de entrar em coma e evoluir para óbito devido à infecção intestinal, extremamente desidratado, sangrando através das fezes, muito sangue, muito catarro, muito pus nas fezes. Então, conduta para esse paciente é internar realmente, realizar a hidratação venosa, ficar sendo monitorizado e entrar com antibiótico para esses pacientes, para eles melhorarem. Teve algum caso que você teve que mandar para a cidade, para Natal, no caso? Não, lá no interior mesmo existe algumas coisas que dá para tratar? Não, no caso de Nova Cruz, né, que chega até a ser um centro de referência para a região, existe realmente estrutura para internar o paciente e para cuidar desse paciente com antibióticos geralmente endovenosos, né? São feitos através da veia. Tá aí. Entendi. E acabei esquecendo o que eu queria comentar. Pode falar. Não, mais sobre... Eu queria saber mais sobre os casos, assim. Você comentou muito desses casos, desse senhor. Mas hoje, se a gente fosse comentar assim, poxa, Jorge, essa bactéria, essa doença, você tem que evitar de qualquer jeito. Qual é realmente a doença ou a bactéria que você considera mais perigosa atualmente? Que você tem que evitar de qualquer jeito, porque o tratamento já é complicado. O diagnóstico é difícil. Talvez o diagnóstico é difícil e talvez o tratamento não resolva. Talvez a pessoa vá realmente a óbito. Sem dúvida, o Clostridium botulinum, que causa o botulismo, morte por insuficiência respiratória, e uma parcela significativa desses pacientes vem a óbito. É uma doença de notificação compulsória, então assim que eu dou o diagnóstico, eu tenho que notificar o Ministério da Saúde que eu tive um caso dessa doença, tá? E para iniciar o processo de investigação de o que foi que desencadeou essa doença naquela pessoa. Então, é uma doença gravíssima que pode levar ao óbito. Mas existem também outras doenças que não são tão comuns e que podem levar ao óbito. Tem grande capacidade de evoluir, né, com gravidade.
por exemplo, uma variante da salmonela. A salmonela, que é uma bactéria tão comum de causar realmente infecções bacterianas. Existe um subtipo de salmonela, se não me engano, não sei se é subtipo exatamente o nome, Salmonella typhi. Ela pode causar uma doença chamada febre tifoide. A febre tifoide é uma doença que é caracterizada realmente uma diarreia, pode evoluir com hemorragia intestinal, febre, manchas, lesões na pele. Então, uma doença que pode ser realmente muito grave e evoluir para o óbito do paciente. Tratamento também feito com antibióticos e de suporte, com hidratação, enfim. Tem também, acho que outro caso de doença que pode ser gerada através de outro micro-organismo é a listéria, né? Listéria monocitose. Cara, a listéria é uma bactéria terrível. Que inclusive ela tá em alta, vamos dizer assim, tá bombada agora ultimamente, né? Tá, inclusive nos Estados Unidos tem vários recalls aí que estão abertos justamente por causa dela. É uma bactéria que realmente o diagnóstico é muito difícil. Eu já peguei alguns casos de infecções por listéria no Giseuda. O Giseuda é um hospital de tratamento de doenças infecto-contagiosas, né? E listéria é uma doença que ela adora um imunossuprimido. E quem é imunossuprimido? Pacientes, por exemplo, com HIV, mas não necessariamente. Pacientes que são transplantados, fazem uso de imunossupressão. Pacientes, crianças, idosos, são pessoas muito suscetíveis às infecções por listéria. É uma infecção que pode ser bem grave, o diagnóstico é difícil e o tratamento tem que ser direcionado para aquela bactéria. Geralmente, os tratamentos mais comuns que a gente faz com antibiótico, eles não pegam essa bactéria. Mas o que leva essa bactéria a atingir especificamente esse público? Tem alguma característica específica dela ou mesmo do público? Não, a característica é realmente do público. O fato de ser um público imunossuprimido. Então, toda imunossupressão, se eu tenho menos defesas para combater aquela bactéria, aí vai facilitar o trabalho da bactéria para a gente, né? Mas também não só ela, existem outros micro-organismos, né, que podem causar infecções, principalmente imunossuprimidos, mas também na população geral. Vou dar um exemplo, por exemplo, de alguns parasitas. A giardia. Já ouviu falar na giardia? Está presente tanto em água contaminada, rios, lagos. Então, muitas vezes alguém eu vou passar as férias na Amazônia. Vou tomar água do eu rio tenho medo de ir pra Amazônia. Solimões. Ou se não, eu vou... Banhar, vai tomar um banho lá, só que engoliu água, sem querer, né? Por exemplo. Pode acontecer. Ou eu tomei uma água de lá e esqueci de ferver. Ou eu mesmo, através de um alimento contaminado. Eu posso ingerir água, esse alimento ele está com esse parasita, é um protozoário, na verdade. E esse protozoário ele vai causar uma diarreia que muitas vezes é uma diarreia crônica, tá? E uma das grandes características dessa diarreia é realmente o fato dela ser uma diarreia persistente, persiste por bastante tempo, 2, 3, 4 semanas, pode levar à morte por desidratação, inclusive, e causa uma intolerância alimentar que é muito comum, intolerância à lactose. Esses indivíduos eles vão ter manifestações gastrointestinais também quando eles ingerem leite. Em geral, eu tenho um ataque à mucosa do trato gastrointestinal e também vou ficar com intolerância à lactose enquanto eu tiver realmente com esse protozoário colonizando o intestino. Imagina, você está acampando lá na Amazônia, né? Você teve essa ideia brilhante. Foi acampar na Amazônia, aí chega numa situação dessa. Aí como desidrata, tem que correr, né? De lá, porque às vezes acho que o atendimento até lá deve ser difícil. Em algumas regiões, sim. Né? Em algumas regiões, sim. Cara, você comentou sobre a salmonelose tipo TIF, né? Como é que... A salmonella typhi, né? Que causa... A febre tifoide. A febre tifoide, também muito conhecida. Teve um caso lá nos Estados Unidos, não sei se você já ouviu falar, da Maria tifoide. Já ouviu falar nesse caso? Era uma cozinheira, é isso? Exatamente. Sim. Então, acaba que a cozinheira ela não tinha sinais que possuía a doença, né? Que ela realmente tinha o hospedeiro, a Salmonella typhi, né? E ela transmitia isso, porque ela passava para os alimentos, o pessoal consumia os alimentos e, consequentemente, adoecia. Na época, tinha um tabu muito grande porque essa doença era conhecida como da população pobre. Ou seja, o pessoal rico não tinha, certo? Era mais porque estava voltado com a parte de condições higiênicas, com condições sanitárias, realmente que o ambiente, que é o que o pessoal vivia. Então, o pessoal no rico não tinha. A ponto que como ela era uma cozinheira de uma família rica, acabou que o rapaz, né, era um banqueiro, ele pagou
um engenheiro sanitarista, na época existia essa profissão, engenheiro sanitarista, muito conhecido nos Estados Unidos, pagou para fazer uma investigação do que estava acontecendo ali. Quando o rapaz foi investigar, poxa, tratamento de água, ok, alimentos, ok. E aí ele conseguiu ver, poxa, só pode ser a cozinheira, né? Só pode ser realmente a cozinheira. Na época ela se negou a fazer qualquer teste, disse, não tem condições realmente. Mas pra você ver o nível de ignorância na época. Essa cozinheira, ela foi meio que aprisionada, realmente, num retiro lá, Para fazer o tratamento. Como se ela fosse culpada, né? Exatamente, no hospital. E ela ficou presa por vários anos, não podendo sair, certo? Acho que a primeira vez ela passou em 5 anos. Depois que saiu, ela teve que fazer meio que uma promessa que não ia fazer, pro governo, que não ia voltar a cozinhar, né? Já que ela possuía essa salmonella tifoide e não demonstrava, né? Então ela fez essa promessa, descobriram por algum acaso aí que ela voltou a cozinhar em restaurantes, em cantinas da região. E aí ela voltou a ser retida novamente. Essa moça, ela morreu dentro do hospital lá, que tinha um certo nível de segurança, e morreu lá. Não pôde sair. Você vê o nível de ignorância que tinha na época, né? Então, uma doença que talvez hoje seja mais simples de você curar, né? Ou fazer o tratamento com a pessoa, mas na época não existia esse conhecimento e acabava que a pessoa era realmente praticamente detida porque tinha uma... Ficou presa. É. E o tratamento é o mesmo, similar aos outros que você já comentou? Sempre vai fazer o tratamento de suporte com hidratação, sintomáticos, monitorização, mas também, né, antibióticos, no caso da febre tifoide. Existe um antibiótico geralzão, Jorge, assim, esse é tiro e queda, é tipo... Eu sei que é meio ruim às vezes a gente falar isso porque... o médico não avalia, o médico só manda aquilo, mas acaba que sempre tem o que funciona para o maior número de casos, né? Então, tipo, um antibiótico que funciona para o maior número de casos de infecção. Seria qual, por exemplo? Olha, existem o que a gente chama de antibióticos de amplo espectro, mas é muito errado a gente usar esse tipo de antibiótico de rotina, né? Na faculdade a gente tem umas brincadeiras que a gente fala assim, pelo não, pelo sim, Rocefin, que é a ceftriaxona, né? Um antibiótico de amplo espectro. Não sabe o que tem meropenem, mas realmente é só uma brincadeira. Como é? Não. Fala aí, como é que é? São antibióticos de amplo espectro, que eles realmente pegam quase todas as bactérias, mas isso é completamente errado, você usar um antibiótico de amplo espectro, né? Dando um chute aí, porque mas como ele mata quase tudo, você vai lá e usa e realmente o paciente melhora. Mas isso o que é que vai favorecer? O desenvolvimento de resistência bacteriana a antibióticos, inclusive super potentes, as bactérias começam a ficar resistentes a esse tipo de antibiótico. E o que é que seria o correto? Escalonar o antibiótico. Então, eu começo com antibióticos de um espectro menor, que pegam menos bactérias, sempre pensando no quadro clínico do paciente na minha hipótese diagnóstica, para depois, em caso de falha terapêutica, ir aumentando o espectro desse antibiótico. Antibióticos que a gente chama de mais fortes, entre aspas, mas são antibióticos que têm maior espectro. Porque tem esse caso da resistência, né? Da caso bactéria, de resistência bacteriana. Começa a resistir ao antibiótico até que pode piorar realmente o caso. É como dar um tiro de canhão para matar uma formiga, muitas vezes. Então, às vezes, eu uso uma droga super potente para matar uma bactéria que é ali. Uma cefalexina, que é um antibiótico, enfim, que a gente chama... Caso ele vai ficar resistente. Poderia matar. Antibiótico mais forte que você conhece aí nesse caso? Olha, existem vários antibióticos. Não, mas o mais potente. Um dos exemplos são os carbapenêmicos, né? Por exemplo, merapenem, artopenem, são antibióticos de amplo espectro. A gente não chama de poderoso, entre aspas. Sim. Mas também o cefepime, uma cefalosporina de 4ª geração. Mas, na verdade, no geral, todos eles vai estar matando as bactérias, né? Ele não tem... Para a grande maioria das infecções intestinais, eu não vou precisar desse tipo de antibiótico, não, tá? E, na verdade, eles já são dosados além para matar realmente, né? A quantidade que vem ali, a quantidade daquela substância é para zerar no seu organismo, né? É tanto que você não toma só um dia, você toma vários dias. Explica até por que eu tenho que tomar um remédio vários dias, que eu não posso tomar uma dose única. Quando acabar os sintomas. Na verdade, depende muito. Existem vários tipos de infecção intestinal
que inclusive com tratamento, cujo tratamento é antibióticos, que eu posso tomar dose única. Depende muito. Para infecções intestinais, o tratamento costuma ser mais curto, porque a capacidade de regeneração, revitalização do trato gastrointestinal é muito grande. E de eliminação de bactéria também. A diarreia ali é responsável por eliminar um bocado de bactéria. Então, Existem tratamentos de dose única, com azitromicina, por exemplo, que eu posso tomar 3 comprimidos em dose única, se não me engano, para tratar um bocado de infecção intestinal, e com outros antibióticos também. Então, depende muito, tá? Depende muito do sítio da infecção, do tipo de bactéria que eu estou combatendo. Depende do tipo de paciente, o perfil do paciente, se ele já tomou antibiótico recentemente. Então, isso varia bastante. Você comentou até que as bactérias na diarreia a gente elimina um bocado. Então, a diarreia é como se fosse uma resposta do nosso organismo para... De certa forma, sim. Em direção à cura. De certa forma, um mecanismo de defesa. E é por isso que é tão arriscado, em determinadas intoxicações, infecções alimentares, eu tomar o famoso Imosec. O que é que o Imosec faz? Não sei. O que é que faz, Bruno, o Imosec? O Imosec, ele simplesmente retarda ou paralisa a musculatura do trato gastrointestinal, que é responsável pelo peristaltismo. Então, o intestino ele simplesmente para de funcionar, ele não consegue mais espremer aquele alimento, enfim, o conteúdo que está ali no lumen intestinal para essa eliminação das fezes. A pessoa pode até parar de ter diarreia, mas ela fica com a toxina e as bactérias dentro do organismo. E o que é que isso favorece? A replicação bacteriana intensa. Eu posso aumentar o período de diarreia e posso ter complicações graves em razão do quadro. A bactéria pode até ficar mais resistente? Também, mas eu costumo ter complicações relacionadas realmente à proliferação bacteriana. Tá aí. Então, às vezes a pessoa tá com diarreia, aí diz, não, eu vou só tomar um remédio aqui pra parar, né? Pra tapar. Na hora que parar, botar a para a tampa. medicação. Eu posso causar uma inflamação do cólon que pode ser realmente muito grave, tá? E que pode gerar até o óbito do paciente. Então, é bem arriscado você usar o Imosec sem a prescrição médica adequada. A gente, em geral, para diarreia aguda, então a gente tem uma suspeita de intoxicação alimentar, de infecção intestinal, a gente não usa, tá? É hidratação, é hidratar para eliminar mais. Exato. Okay. E existem outras medicações que, em alguns casos, podem ser utilizados, mas aí não vai ser o Imosec. Existe uma medicação chamada racecadotrila, que a gente chama de inibidor de encefalinase. Enfim, é uma medicação que ela vai reduzir a secreção de água e eletrólitos no lume intestinal. Então, ao invés de eu parar o intestino, o funcionamento do intestino, ele continua funcionando normalmente, mas eu reduzo a quantidade de água que eu estou mandando lá para dentro. Então, a quantidade de diarreia, consequentemente, vai diminuir. E não necessariamente eu vou estar favorecendo aí a proliferação de bactérias ou o armazenamento da toxina no organismo. Tá aí. Muito legal, muito legal. Então, acho que por hoje é só, né? Nós chegamos aqui no final do nosso horário. Queria agradecer aí a presença de George, a participação. Poxa, foi muitos assuntos aqui abordados, muito conhecimento realmente. Deu para engrandecer bastante aqui o nosso podcast. Primeiro episódio, acho que a gente abriu com tudo, né? Com esse tabu, vários tabus, novidade, notícias, coisas que estão saindo na mídia, como cólera, o caso do botulismo. Eu acho que foi realmente show de bola. Obrigado, George. Obrigado aí, George, pela participação. E é isso aí. Satisfação estar aqui. Só agradecer mesmo pelo convite. Fiquei muito honrado com o convite e gostaria de ser convidado para outros episódios. Já ia falar agora. Caso surja oportunidade, né? Com certeza, cara. É isso aí. Finalizamos por hoje. Finalizamos por hoje. Um abraço, pessoal. Nos acompanha aí nas redes sociais. Quer deixar seu Instagram, George? Para quem quiser seguir. @george.moura. @george.moura. Nós somos os No Caso Food. Queremos gerar realmente conteúdos, qualidade e segurança de alimentos. Exatamente. Show de bola. Valeu, galera. Até mais.